Foco Responde. Várias perguntas, o pessoal jogando no canal do YouTube as perguntas, postando lá, no próprio site, no Face, muito legal. Várias perguntas, diante do nosso conhecimento, da nossa capacidade, nós vamos tentar contribuir com a galera aí, dando algumas respostas referente às dúvidas que estão surgindo. O tema de hoje não é de uma pergunta só. Várias pessoas fizeram perguntas na mesma temática. Seria a relação que nós já passamos em alguns treinos, do número de repetições ideais para se executar durante treinamentos visando hipertrofia muscular. Nós colocamos já em séries aí de fisiologia do treino, em vários outros postagens, vários outros vídeos, que nós defendemos uma janela de hipertrofia de 12 a 8, de repetições máximas por série, de 12 a 8, para gerar a hipertrofia muscular, ou maximizar a hipertrofia muscular. A pergunta que o pessoal tem feito referente a essa temática é: e se eu treinar com 4 séries de 8 repetições, eu terei hipertrofia ou não terei? Se eu treinar com 3 séries de 7 repetições, se eu treinar com 4 séries de 13, 14 repetições, eu não terei hipertrofia? Essa é uma questão que o pessoal pergunta, ou seja, se ele fugir da janela de 12 a 8, que nós colocamos como ideal para a hipertrofia muscular, ele não terá nenhum grau de hipertrofia? As pessoas que treinam dessa forma não terão nenhum grau de hipertrofia? Essa é a pergunta, essa é a dúvida que permeia, que vários dos nossos seguidores postaram perguntas relacionadas a esse tema. Pois bem, pessoal, a resposta ela tem que ser analisada num ponto de vista mais geral e não pontual. O que nós colocamos de 12 a 8 repetições máximas é para buscar potencializar a microlesão tecidual, diante do critério repetições por série. Então, por exemplo, nós já gravamos um Fisiologia do Treino, um tema Fisiologia do Treino, vocês podem ver o link aqui embaixo, que esse Fisiologia do Treino deixou muito claro, nós tentamos clarear bem essa ideia, do porquê que entre 12 a 8 repetições máximas por série maximiza a hipertrofia muscular, porque maximiza a microlesão tecidual, o dano tecidual de treino, maximiza o catabolismo de treino que ocorre para induzir também o maior recurso possível de anabolismo no pós-treino, e aí sim, obviamente, gerar hipertrofia muscular. Então, a janela de 12 a 8 repetições é a janela que, no nosso entendimento e do ponto de vista fisiológico, maximiza a microlesão. Isso não significa dizer que se você treina com 4 séries, por exemplo, de 7 repetições, desde que essas 7 repetições sejam pesadas, você chega falhando já na 7ª repetição ou quase que falhando na 7ª repetição, ou seja, com repetições máximas por série, uma quilagem elevada, isso não significa dizer que essa configuração do treino não esteja gerando um catabolismo proteico, não esteja gerando uma microlesão tecidual. Estará, com certeza estará gerando. O que nós defendemos é a ideia que não estará maximizando. A nossa ideia é buscarmos a cada sessão de treino maximizar, buscar o máximo de recurso fisiológico possível para microlesionar tecido muscular, catabolizar tecido muscular e com isso obter as vantagens e o desejado de anabolismo proteico no pós-treino. Então, fazer 6 repetições máximas por série não estará microlesionando e gerando hipertrofia? Sim, estará, mas não no mesmo nível fisiológico que estaria gerando se trabalhasse com uma quilagem um pouquinho mais baixa, um tempo de tensão muscular um pouquinho maior, repercutindo entre 8 a 12 repetições máximas. Se nós pensarmos de outra forma, a pessoa que executa séries, 3, 4 séries de supino, por exemplo, a 13, 14 repetições, não estará hipertrofiando? Sim, estará hipertrofiando, mas não maximizando os recursos fisiológicos para a hipertrofia. Por quê? Porque fazendo 13, 14, obviamente estará trabalhando com uma quilagem um pouco mais baixa do que uma quilagem que permite somente 12 repetições máximas. Dessa forma, essa quilagem não sendo tão alta, o recrutamento de unidade motora também não é tão elevado quanto uma quilagem que trabalha entre 12 a 8. Lembrando sempre que 13, 14, 15 repetições também é uma quilagem elevada, também estará recrutando um número de fibras musculares significativo e também estará produzindo uma microlesão, só que não maximizando esse processo. Volto a insistir nesse ponto, o ponto da maximização do processo. Então, 12 a 8, do ponto de vista fisiológico, é o ponto ideal de maximização de todo o processo tensional, com peso adequado, elevado e adequado, e um tempo de tensão muscular significativo para causar essa lesão. Se trabalhar um pouco mais repetições em relação a isso, ou um pouco menos, estará produzindo sim também o processo de hipertrofia, não maximizando isso.
Agora, se nós fugirmos muito dessa janela de trabalho, coisa como, por exemplo, 2, 3 repetições máximas numa série, ou 20, 25 repetições máximas numa série, nós estamos fugindo muito do ponto de vista ideal fisiológico para gerar microlesão. Aí o grau de hipertrofia vai cair fortemente. Nós fugimos muito ao ponto ideal fisiológico para gerar a microlesão tecidual. Então, séries que façam próximo da janela de 12 a 8, ok, se pode trabalhar no 365 dias em foco do Jefferson. Ele busca sempre as 12 repetições máximas por série, mas em algumas séries, conforme o ganho de força dele vai acontecendo, ele estoura para 13, 14 repetições máximas. E quando ele começa a bater 14 ou 15 repetições máximas numa série, é o momento adequado para ele elevar a quilagem. Elevar a quilagem de tal forma que ele volte para a janela ideal de hipertrofia, de 12 a 8 repetições máximas. Então a gente trabalha sempre focado nessa margem, nessa janela fisiológica de maximizar o processo catabólico do treino. Então não é simplesmente realizar 14 ou 13 repetições ou 12 repetições, é buscar o ideal de catabolismo proteico dentro do ponto de vista fisiológico. Isso em relação ao número de repetições por série. Mas existem outras variáveis também fundamentais para maximizar a microlesão tecidual de treino. Por exemplo, fazer a fase excêntrica controlada, sustentada, é a fase mais interessante para microlesionar tecido. Então de nada adianta também, ou pouco adiantaria, ou eu não maximizaria o trabalho, se eu fizer 12 repetições máximas por série, que eu estou falando que é o ideal, mas sem fazer uma fase excêntrica no supino sustentada. Ao fazer a fase excêntrica no supino sustentado e ao trabalhar de 12 a 8 repetições máximas por série, eu estou buscando mais um recurso para gerar um grau de microlesão maior ainda durante o treinamento. Então todos os recursos que forem possíveis de serem utilizados durante a sessão de treinamento para maximizar essa microlesão devem ser usados. Então, fase excêntrica mais lenta e sustentada, esse é um ponto importante. Pontos de descanso, que nós já discutimos também, já analisamos em vídeo aulas de análise de exercício, onde vocês estão vendo o link também aqui ao lado. É essa questão de evitar ao máximo o ponto de descanso para não dar aquele pequeno alívio no tecido muscular. No trabalho de hipertrofia, a ideia é não aliviarmos nunca o tecido muscular da tensão significativa, para que com isso venhamos a gerar o maior grau de microlesão possível no treinamento. É buscarmos o máximo. Então, podemos treinar com pontos de descanso? Podemos treinar com pontos de descanso. Estaremos maximizando o treinamento com isso? Não, não estaremos maximizando o treinamento com isso. Mas é possível treinar e obter bons resultados ainda utilizando de ponto de descanso. Mas se você quer um trabalho rápido, mais eficiente e um trabalho forte, com uma sessão de treinamento o mais curta possível e eficiente, retire os pontos de descanso do treinamento. Então, retirar pontos de descanso, valorizar a fase excêntrica sendo sustentada, trabalhar com a janela de repetições por série de 12 a 8, tudo isso vai maximizando o processo catabólico de treino, que é o ideal e é o que deve ser buscado, um máximo de processo catabólico de treino. Vamos imaginar que você treine já há 5 anos pesado, você já está com um processo de hipertrofia bem elevado. Se você não cuidar de todos os pontos possíveis, dificilmente você vai conseguir fazer um processo catabólico de treino significativo. Porque você já tem uma massa muscular muito grande, você já é um atleta, você já tem uma condição fisiológica e física capaz de sustentar um treino bem pesado e mesmo assim ter um grau de microlesão baixo. Então aí vem a busca cada vez maior de todos os parâmetros fisiológicos possíveis. Um outro parâmetro fisiológico, número de séries a executar por exercício. O maior número de séries que você possa levar diante de uma qualidade de treinamento. Então, por exemplo, o Jefferson atualmente nos 365 dias em foco, ele consegue levar com qualidade e intensidade de treinamento 3 séries por exercício. A ideia é que possamos chegar a 4, 5 séries, mas isso depende da evolução fisiológica dele. Com 4, 5 séries nós conseguimos aumentar o tempo de microlesão de treinamento sobre aquele grupo muscular. Número de exercícios por grupo muscular. Nós podemos pegar um exercício só e atingirmos a musculatura do peitoral maior. Por exemplo, nós podemos jogar 2 exercícios para o peitoral maior. Nós podemos colocar 3 exercícios para o grupo muscular do peitoral maior. Mas não adianta nós fazermos isso perdendo qualidade de treino e perdendo capacidade de microlesão. Então nós temos que ir evoluindo número de exercícios para o grupo muscular, buscando aumentar o catabolismo de treino, mas desde que o indivíduo que treina me permita evoluir com essas variáveis.
porque ele consiga evoluir com essas variáveis e manter a qualidade e a intensidade do treinamento. Então essas variáveis no todo elas devem ser pensadas, não somente se eu faço 7 repetições por série, 4 séries de 7. Não é só isso que vai garantir um ótimo efeito hipertrófico. É um conjunto de variáveis que eu tentei elencar aqui, algumas delas, que colocadas em nível ótimo de funcionamento na programação de treino, irão realmente gerar a maximização, volto a frisar esse ponto, maximização do treinamento na busca do catabolismo proteico e gerar os benefícios anabólicos do pós-treino. Então eu busquei hoje, no Treino em Foco Responde, responder a várias perguntas dessa temática, perguntas bem similares a essa. Procuramos aqui no Treino em Foco juntar essas perguntas e fazermos hoje uma resposta bem mais longa que o comum, mais demorada que o comum, mas que abarcasse com a pergunta de vários dos nossos seguidores, que vem procurando informações parecidas, e nós resolvemos então gravar o programa de hoje, tentando levar essa informação abrangente, porque a resposta às perguntas colocadas são respostas abrangentes do ponto de vista fisiológico. Depende de vários fatores potencializados, e uma vez potencializados esses vários fatores, eu potencializo o meu treinamento. Se eu não cuidar dos vários fatores, é possível gerar microlesão? Sim, é, mas não é aquela potencialização, aquele ganho que você poderia ter em 2 meses de treinamento, será menor porque você não potencializou as variáveis. Haverá o ganho, mas não naquela repercussão que poderia ter ocorrido se você potencializasse as variáveis. Então essa foi a orientação do Treino em Foco Responde hoje. Continuem enviando suas perguntas e, diante do nosso tempo, da nossa capacidade de produzirmos os vídeos, de responder e das perguntas formuladas, nós vamos sim responder e tentar contribuir humildemente aí com o treinamento de vocês. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido as colocações do Treino em Foco Responde hoje. Um grande abraço, até o próximo programa.